esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, tenham só um pouquinho de paciência com essa voz cavernosa que no dia de hoje ainda estou, tem mais ou menos 3 dias que eu estou com essa voz assim, de galã de novela das 9. É só a voz mesmo, né? Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Na cabeça de um bom judeu, no tempo de Jesus, o homem ou a mulher, eles tinham a perpetuação do seu nome, a continuidade da sua vida nos seus filhos. Uma vez não tendo filhos, esse era um dos mais terríveis castigos que poderia dar-se a alguém. Não ter filhos era morrer, era ter a sua história completamente apagada. É uma visão extremamente marcada por uma compreensão de que, uma vez mortos, viramos pó. E aí, então, como eu verei a promessa do Senhor nosso Deus que disse que viria ao nosso socorro, estabeleceria o seu reino? Como eu veria o Messias? No olhar dos meus filhos. Por isso, a indicativa de que, se o meu irmão não teve filho, eu tenho que garantir a ele a perpetuidade. Então, eu vou me casar com a sua viúva, dar a ele filhos. E a imagem aqui, na narrativa do Evangelho, tem como intuito trazer só essa tônica. Ora, tudo bem, se existe realmente ressurreição, no mundo futuro, quem vai ser o marido da mulher? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou o sétimo? Qual a união que vai valer primeiro? Marca também uma visão bem estrita, bem restrita. E a fala de Jesus é muito simples. Lá, não importa
as categorias e os modos com os quais nós nos relacionamos aqui. O que importa lá é outra coisa. É o fato de todos nós sermos irmãos e estarmos diante de nosso Pai, diante de nosso Deus. Para Tomás de Aquino isso é muito claro. Só para vocês terem uma ideia, significava para Tomás de Aquino que ninguém vai se preocupar com nada, porque todo mundo quer aquilo que é mais bonito, aquilo que é extremamente bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é completude. Se eu vejo Deus que é completude de tudo, então vou me preocupar com mais o quê? Certo? No fundo, é uma preocupação que perpassa desde o tempo, muito antes de Jesus. Quando nós morrermos, o que ficará? Quando nós morrermos, o que valerá? O que conta, na verdade? Não é à toa que quando nós começamos a ficar um pouquinho mais vividos, algumas perguntas começam a aparecer. Os mais novos não se preocupam tanto, mas quando começa a chegar as macacoas, quando o remédio de pressão começa a ser obrigatório, o Grecin 2000, que agora eu posso falar porque me parece que nem vende mais, eu acho que nem existe, isso é do passado. Os meninos mais novos não sabem o que é isso não, Grecin 2000. Quando a tintura do cabelo se torna imperiosa, o platinado se tornou presente. Não tem jeito, algumas perguntas começam a vir. E vem mesmo. Caríssimos, desde sempre temos a preocupação, e depois, o que virá? E todos nós, na sede de infinito, começamos a pensar que o que conta é o que temos agora. Na verdade, na perspectiva e na argumentação que é apresentada por aqueles que são contemporâneos de Jesus, especificamente os saduceus, que não acreditam na ressurreição. E ressurreição não é reanimação de corpos. Significa a seguinte coisa: você é formado pelas inúmeras experiências, boas e ruins, de sua vida até o presente. Enquanto nós vivermos, nós estamos construindo história e estamos fazendo a história dos outros. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que tenha passado pela nossa história, bom ou ruim, que não nos fez um pouquinho. Todo mundo é feito de todas as relações, experiências que teve. Até aquela pessoa com a qual nós um dia nos sentamos no ônibus e conversamos meia palavra, de algum modo aquela pessoa está junto de nós e nós estamos junto dela. Ajudamos a formar alguma coisa. Bem, ressurreição significa a sua história, aquilo que você viveu, aquilo que você é, algum pedacinho pode ser esquecido? Se até agora, quando nós temos a consciência, através da psicanálise, da psicologia, de que existem coisas que nem nós nos lembramos, mas nos condicionam, nos formam, são base de nosso jeito de ser. Qual a parte que pode ser simplesmente aniquilada? Qual a dor que não me formou? Qual o carinho que é dispensável? Qual o afago que foi inútil? Ressurreição significa o meu indivíduo, com a minha história e tudo aquilo que ela significa, ela não é apagada. E ela passa pela minha carne, ela passa pelas minhas experiências. Então, ressurreição significa o que eu sou não é aniquilado pela história ou pela morte, mas permanece em Deus. E aqui vem um ponto. Eles não acreditavam na ressurreição. Como muitos de nós, ao longo do tempo, encontraremos pessoas que também não acreditam, têm outras concepções, e tudo, não quero entrar nesse detalhe, mas a fé na ressurreição é essa. A história inteira de uma pessoa não é aniquilada, ela é eternizada.
E por isso, então, não importa exatamente o que veremos ou viveremos lá no futuro. O que importa é o modo com o qual nós fazemos com que cada instante, cada momento, cada segundo, com a responsabilidade de eternidade que precisamos ter, seja então passível de eternização. Entretanto, nós somos autossuficientes demais. Achamos que, na verdade, inclusive na nossa juventude, achamos que tudo é tão prático, fácil, rápido e simples de se resolver que nos esquecemos de que o que vemos, o que tocamos, o que experimentamos e até a suntuosidade da história não são definitivamente tão importantes. Podem ruir com o tempo. Escutamos na leitura tirada do livro de Macabeus um dos relatos da morte de Antíoco. Homem importante, grande homem na perspectiva política e de dominação. E que no fim de sua vida começa a perceber que tudo começa a ruir, tudo vai acabar. No entanto, que eu acho fabulosa essa frase. Enquanto eu novamente escutava, eu fiquei assim, meu Deus, como pode? Ouvindo as notícias de toda a ruína que caía em seu império, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu dos meus olhos, meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato. Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso. Essa frase esse modo de narrar é tão significativo, porque vejam bem, Antíoco é o exemplo daquele ou daquela que acredita realmente que, quando é poderoso, útil, tem valor. Ele é o sinônimo de que o que importa é o que se constrói, não o que se vive, o que se adquire, não o que se conserva, o que se tem e não o que se é. Então, a pergunta mesquinha, ou aparentemente uma dúvida condizente daqueles que se dirigem a Jesus, não é uma preocupação com o futuro. Não. Ela é uma busca de ratificar o modo limitado que enxergam a vida, a história, as pessoas como se enxergam. Porque a pergunta, o que eles serão no futuro? O que mais importa é o que um será na relação com o outro, como, por exemplo, marido e mulher, ou o que cada um conseguiu significar para o outro. Quando a virilidade sexual cai, e ela cai, ela diminui. É verdade, gente. O povo está rindo. Quando o ímpeto sexual, quando a beleza, quando o botox, quando a tinta, quando o cabelo caem, o que é que fica? No entanto, alguns até acham,
Quando nós estamos, eu não sei se eu vou chegar a um determinado grau de idade, quando a gente não tem nada mais a oferecer aos outros senão aquilo que a gente é. Seja por uma enfermidade, ou seja pela idade. Quem nos busca, se não for por quem nós somos, será pelo dinheiro que nós podemos dar? Será pela segurança que poderemos oferecer? No entanto, com o tempo, nós realmente descobrimos quem realmente gosta da gente. O valor que nós temos para as pessoas. Ou alguém desconhece alguma história parecida com essa? Numa mesa de jantar, é possível que um idoso tente conversar 3 vezes e não seja escutado? Mas quando a dívida de alguém bate na porta, fala, vovô, vovó, mamãe. E qualquer semelhança é mera coincidência. Não sei da vida de ninguém. Nem quero saber. Meus caros, eis aqui o ponto central, quando Jesus diz, lá, não importa se será o marido, esposa, o que importa é o que cada um foi. O que cada um construiu na sua história. E vejamos bem, aonde é que a gente constrói isso? Não é no hoje de cada dia? Não é na responsabilidade, no cuidado de cada momento? E aqui existe uma coisa, a fé cristã não é uma fé que só nos garante um futuro. A fé cristã é aquela que nos garante o presente. Mas essa garantia não está vinculada às ideias, por exemplo, marcadas por Antíoco, personagem da primeira leitura. Não está garantida, não está marcada pela garantia de bens, ou de sucesso, ou dos likes, ou qualquer outra coisa. Está marcada pela integridade da vida com a qual nós passaremos cada segundo. E como ninguém vive sozinho, pela importância de cada segundo com relação aos outros, aí então nós construímos história. E aí nós podemos saber, será que realmente meus dias podem ser eternizados? Ou eu conseguirei viver uma eterna vivência de inferno com aquilo que eu signifiquei para os outros, ou que os outros significaram para mim? É por isso que garante o presente em vista de um futuro. O cristianismo fala de vida eterna, não fala de outra vida. E para ficar mais claro, eterno é aquilo que não tem princípio e nem fim. Todo mundo tem claro isso, né? Eterno é isso. Não existe passado, presente, é tudo, está aqui, ó. Eterno é isso. A ausência de tempo. Então, agora, pode se tornar eterno. Vida eterna é participar da vida de Deus. E como a gente participa da vida de Deus se não estivermos atentos ao que Ele diz, o modo com que nós vivemos? Bom, enfim, acredito que ficou claro. E hoje nós estamos celebrando uma mulher, celebrando o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi expresso na vida de uma mulher que se tornou patrona dos músicos, Santa Cecília. E toda e qualquer pessoa, todo e qualquer santo, ou mais, todo e qualquer mártir, toda pessoa, quando nós trazemos como memória nas nossas liturgias, é para dizer e fazer reviver em nós, eu também posso deixar com que a eternidade de Deus perpasse os meus dias. E, portanto, signifique as minhas relações. Não para aquilo que eu vou oferecer, mas por aquilo que eu sou e que eu conseguirei reconhecer do que os outros são em minha história, até os piores. Porque os piores também nos ensinam a não sermos como eles. Resta saber se nós queremos nos igualar a eles ou não.
Ou eles são a justificativa para nos comportarmos tal qual eles o são, ou nós encontramos um caminho para a diferença. E a responsabilidade, no fundo, está nas mãos daquele que caminha, eu e você. Caríssimos, portanto, o convite que talvez seja tão singular para hoje trazemos a nosso coração é: não deixemos com que a ilusão de Antíoco faça com que o nosso olhar se encante por aquilo que é superficial e nos esqueçamos que, antes de tudo, o que na verdade conta é o que nós somos em Deus, na vida, com os outros. Agora, como você tem sido? Como eu tenho sido? Como você tem sido? Como eu tenho sido? Cada um faz a sua pergunta.